Eu não faço uma marcação exatamente, né? Eu só risco aqui para vocês enxergarem, né? Isso aqui? É isso, Ah, exatamente aí. sim. Qual é que é a ideia? A ideia é ir marcar aquela história da piscina de liquidez ou não? Não, não, não. Embora aqui teve uma piscina, né? Você vê, ó, gerou piscina de liquidez aqui, ó, Sim. buscou e foi embora, mas não é isso. A questão é a seguinte: eu uso o MACD para uma leitura para a qual o MACD na prática não foi feito para fazer. Ele não foi feito para dar essa leitura. Por isso que eu falo que o MACD um indicador atípico dentro do meu operacional, porque ele não é usado dentro do que eu faço para identificar aquilo que ele foi feito para identificar. Entendeu? É que eu consegui perceber que ele fazia isso. O que eu uso o MACD aqui? Eu uso o MACD para fazer o seguinte. Existe uma lógica, que é a lógica de Wyckoff, né? Ele diz o seguinte, que você tem que sempre estar atento a esforço versus resultado. O que seria a lógica de esforço versus resultado? Seria o seguinte, imagine que você tem que levantar, vocês estão carregando um guarda-roupa, daqueles bem antigos, de madeira maciça e tal. Você tem que levar esse guarda-roupa, tirar de uma casa, vendeu lá para um vizinho lá, do outro lado da rua lá, dá uns 100 metros de distância. E o bicho é pesado. Aí você fala, acho que com 4 pessoas a gente leva. Aí você pega em 4, cara, você levanta. Na hora que vocês falam, pessoal, vamos dar uma parada, você olhou, vocês andaram 1,5 m. Você concorda comigo que vocês fizeram um esforço sobre-humano e o resultado foi pífio? Sim, concordo, cara. Sim? Até porque eu tenho um guarda-roupa desse, pesa pra caramba. É, terrível. Eu visualizei agora a cena. Agora imagine que você tem um guarda-roupinha desses comprado na Casa Bahia e vai fazer a mesma coisa. E você fala, vou trazer 4 pessoas aqui. Na primeira pegada que vocês dão, vocês andam os 100 metros, chega lá, você nem cansou, rapaz. Você concorda comigo que nesse caso agora a força era muito grande para o peso que ela tinha que carregar? Fato. Então vamos lá, vamos pensar desse jeito. O MACD é uma forma de eu enxergar o esforço que o mercado está fazendo para tentar levar o preço para um lugar. E os candles me mostram o resultado atingido. Entendeu? Então vamos pensar numa seguinte circunstância. O preço saiu daqui e chegou até aqui. Aí eu olho no MACD, exatamente onde o preço deu início, estava aqui embaixo. Certo? Esse foi o início do esforço. Beleza. Agora o preço voltou. E aqui mede o esforço que ele fez para voltar. Olha que coisa interessante. O esforço que ele fez foi basicamente o mesmo. Foi um esforço muito grande para tentar levar na mesma posição que o esforço partiu. Mas olha o resultado, ó. O esforço começou aqui, ó. Olha o resultado disso. O resultado foi muito maior. Tá vendo? Do que o esforço aplicado. Interessante, ó. Coisa interessante para se ver no mercado isso aqui. E isso aqui vai me dar uma informação também. Tá? Agora vamos ver uma outra circunstância. Vamos pegar uma circunstância bem fácil de enxergar aqui. Deixa eu ver. Pegar uma bem. Teve uma que aconteceu ontem, eu acho que eu gostei muito assim. Tem que ser ali na hora que o mercado está aberto, né? Que é o mercado de Nova York. Quando eu falo mercado está aberto, eu falo mercado de Nova York. Aqui, ó. Essa foi de hoje, eu acho? Não. Não, foi de ontem, da notícia, né? Da notícia. Se vocês estavam na live, vocês estavam na live comigo nesse dia aqui? Que dia que foi esse aqui? Deixa eu ver só que dia que foi aqui. 15 de janeiro? Dia 15 foi ontem. Vocês estavam na sala ao vivo comigo? Eu estava. Tava. E tem um outro aluno aí que é o Alexandro. Ele fez uma pergunta que eu respondi e essa circunstância explica a resposta que eu dei para ele. Ele me perguntou o seguinte: Alexandre, tá aí ainda? Não?
Tá. Eu tava tomando um suco ali, aí... Beleza. Ele me perguntou o seguinte, Fabrício, isso aqui foi uma notícia. Ele falou assim, você não acredita que o mercado vai voltar e fechar esse candle? E eu falei para ele, pode acontecer que ele venha fechar. Mas eu não posso apostar minhas fichas nisso. Por que é que eu não podia apostar minhas fichas nisso? Olhando para o gráfico como está aqui, você consegue entender por quê? Por causa do esforço do MACD? Exatamente. Olha aqui, ó. Olha o esforço, olha de onde ele partiu, foi esse ponto aqui. Olha todo o esforço que ele fez, que deveria ter trazido até aqui embaixo. Afinal de contas, preço tem que seguir o indicador tem que seguir o preço. Olha quanto esforço fez para chegar na mesma região e olha até onde o preço chegou. Para mim, isso aqui é claro que vai acontecer. Vai subir o mercado de novo. Eu só preciso achar uma formaçãozinha de uma nova estrutura e a gente pega essa compra. Entendeu? Aqui o povo pegou, ó, carregou aquele guarda-roupa gigantesco lá e usou toda a força que tinha, não andou 1 metro. Olha, ó. Muito pesado. Com muito peso, você faz muita força e não consegue resultado algum. Se ele não conseguiu o resultado de fazer o preço cair usando tudo isso de força, é porque o preço vai subir de novo. Ó a patada. Só aqui, ó, nessa operação, faria 3-1 de prima. Ó. E nem teve muito esforço no MACD Não. nessa parte aí, né? Nem precisa, né? É, porque já gastou tudo a força, né? Toda a força para venda foi gasta, não tem mais. E aí, obviamente, que a gente soma isso com algumas outras coisas, como, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura oculta, tá? É uma coisa nova que eu não ensinei, não tem no curso. E como já recomendei para vocês que eu mostrei em live, né? Tomarem cuidado com ela, não sair operando ela à toa. Mas é uma circunstância clara em que nós temos uma estrutura oculta. Por que é uma estrutura oculta aqui? Porque nós não temos candle vermelho, né? Mas se a gente traçar aqui, ó o que eu tenho, ó, um candle que sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, ele desce um pouquinho e ele rompe. Se eu trago isso para cá, opa, ó, pronto. Tem uma estrutura aqui. Seria quase É um rally base rally, né? Só que ele é oculto porque você não acha candle vermelho. Então eu tinha deixado essa região gráfico marcada e estava de olho nela. O que eu estava de olho? Eu tenho aqui uma estrutura oculta e toda a força de mercado para tentar cair já foi usada e parou em cima dela. Foi se recuar em cima dela, rompendo o novo topo, bastou montar uma estrutura, pode comprar que vai. Entendeu? Aí a compra entra no rompimento do... A compra entra onde você quiser, cara. Eu gosto de fazer no rompimento. Na estrutura, né? Sim, mas é que tem gente que prefere operar à volta. Eu gosto. Tá. Entendeu? Como eu sempre digo, não tem ponto de entrada, que eu tenho região de entrada. A região agora se torna essa aqui, né? Tanto que deu entrada aqui, se fosse na volta pegava aqui, e nessa volta pegava aqui de novo. Pegava ali também de novo. Todas elas dão certo. Professor, os dados que formam candle é os compradores e vendedores, certo? A demanda ali. Sim. E os dados que formam o MACD também? Também. O MACD são duas médias móveis. Só tem um cálculo diferente. Ele vai ter uma média móvel que é formada por duas médias. É uma média rápida, uma média lenta, daí eles fazem um cálculo de um tirando o outro e dá um número lá. E depois ele tem uma que é o de sinal, que eu acho que é uma média móvel de 9, se eu não me engano. Quer ver? Aqui, ó. 9 é o que dá o sinal e 20 menos 12 é o que vai dar a de DIF, né? Que chama, que é o MACD mesmo, né? Propriamente dito. MACD é só colocar a operação. Eu sentava e assistia. Sentava e assistia. Eu falei, cara... Longe do gráfico mesmo, hein? Só olhando no gráfico. Eu falei, eu não colocar a operação. Sentava e assistia. Eu falei, cara, existe um padrão, existe uma lógica e eu vou descobrir. Aí eu fiquei fazendo isso até a hora que eu descobri. Só que como toda a minha pérola mesmo, ela é estrutura de 2 candles ou candle ignorado. Para mim, esses dois aí... Estrutura de 2 candles ou candle ignorado, eu detono, ó. Estrutura de 2 candles, ó. 2 candlezinhos, rompe, ó. 2 aqui, rompeu, foi embora, né? Candle ignorado aqui, ó. Pegou aqui, vai embora.
Eu gosto, essas aqui são as duas principais para mim. Mas tem assim um monte, né? Eu não tenho uma única, ó. Candle ignorado, que é uma beleza, né? Só depois de 2 grandes já é o ignorado? Não, ignorado é um candle só, né? Ignorado é ignorado. Microestrutura aqui com 2 candles é microestrutura com 2 candles. Ignorado é isso aqui. Eu já assisti tu falando dessa questão de 2 candles, né? Mas não tem uma aula específica sobre essa Não, porque estrutura não é no curso, né? Não tem, porque ele é a mesma coisa que qualquer outra coisa, que é uma estruturinha que eu gosto de operar. Aí, ó. Não, Assim, dá pra ver. Mas não é que não tem, entenda. Assim. Não é que não tem. Tem. É que cada vez que eu falo uma coisa, tipo assim, putz, eu gosto quando dá uma estrutura de 2 candles, as pessoas acham que a estrutura de 2 candles teria que ter uma aula para ela. Não, ela é uma estrutura. Por exemplo, aqui, ó, ela deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e deu. Aqui não deu com 2, deu com 6. Que é ótimo também. Todos aqueles verdinhos ali é como se fosse ali como seria se fosse uma ignorado, tentativa entendeu? de Mas volta foi que foi 6, rompida, pronto. Ó. entendeu? E você pode esticar aqui, ó. Olha lá. Aí seria um fair value. Não. Exatamente. Então, o fair value pode dar com 2. É o que eu gosto mais, eu acho legal assim. Tá, claro. E aí a gente só troca o nome, né? Às vezes ele dá com 2 candles, dá com 3. Quando ele dá com 2, eu acho Claro. pouco, porque assim, ó, o candle ignorado é uma das estruturas que eu gosto muito de operar. Só que quando dá 2, eu vou ter pelo menos o dobro de lotes para formar a estrutura, né? Aí ele vai ficar mais forte que um ignorado só. Então eu gosto dessa operação. E, Fabrício, eu estava fazendo uma observação aqui. O mercado costuma voltar sempre para o midnight, né? Não. Quando ele vai muito longe. Tipo assim, algumas vezes puxa, né? Formando Não, cara, não ponha viés na tua cabeça, cara. Tira viés. Esse negócio de viés aí é a desgraça do trader. Ele fica achando, não, vai que todo dia quase chega no ignorado. Aí todo dia ele vai ficar com esse viés que chega no ignorado, não, chega no midnight. Aí ele vai pôr na cabeça que vai no midnight e vai pegar muitos dias que não vai no midnight. Não existe regra. Sim. A única regra que existe, se está em cima do midnight, não opere. É a única regra. Sim. Só isso. A única coisa que você tem que pensar numa 7988 é ponto de partida. Qual foi o topo que rompeu fundos? Então você vai ter que saber onde estão os fundos. Bom, quando esse mercado subiu, ele deixou esse fundo aqui. Quando ele bateu aqui, subiu, ele deixou mais um fundo aqui, já que ele rompeu o estopinho que tinha aqui. E de repente ele sai desse ponto e vem rompendo todo mundo até lá embaixo. Inclusive rompe esse. Beleza, aconteceu isso? Aconteceu. Então eu posso traçar uma 7988 a partir do ponto que realmente iniciou o movimento de rompimento dos fundos anteriores. Pronto. Eu sei que a 7988 está nessa faixa aqui. Vou traçar. Já deu ali, ó. Inclusive, tá vendo? Certinho. Aí o que aconteceu? Eu vou clicar só porque chegou na 7988? Não, né? Eu vou encontrar uma estrutura agora e vou operar. É só. Certo. Nesse caso aqui, eu poderia, se eu fosse mais sangue frio, fazer a venda a partir deste ponto, colocando stop aqui em cima. Se eu fosse mais visionário, eu poderia considerar isso aqui como uma estrutura oculta e fazer uma venda daqui para baixo. Se eu fosse mais conservador, eu esperaria essa acumulação e o rompimento do seu próprio fundo, que aconteceu só aqui, para entrar vendido nesse rompimento aqui. Vai entrar vendido a partir daqui, colocando stop acima aqui. Tá vendo? Por quê? Porque se ele chegou na 7988, ele foi lá e começou a fazer o movimento esperado? Sim. Onde era o fundo que eu estava levando em consideração? Não era esse? Então eu tenho que levar em consideração que provavelmente o mercado vai buscar pelo menos isso aqui. Então se eu entrasse lá, ótimo. Se eu entrasse aqui, ótimo. Se eu entrasse aqui, ótimo também. Todos eles davam um green excelente, né? Show. Então a lógica da 7988 é simplesmente encontrar onde é que o movimento começou a fazer o rompimento dos topos anteriores ou dos fundos anteriores a ponto de realmente rompê-los, né? Por exemplo, ó, olha só isso aqui, ó. Aqui um exemplo do que eu poderia fazer de errado se eu fosse meio chucro ainda, ó. Eu poderia pensar o seguinte, ó, partiu daqui, rompeu um topo, tá certo? Rompeu outro topo, tá certo também? Rompeu outro topo, tá certo também?
Rompeu mais um? Chegou lá em cima, beleza. Mas ele rompeu topos. Então eu vou traçar uma 7988 a partir daqui. Vê lá. Vou traçar uma 7988 a partir daqui e vou sentar o dedo quando chegar lá. A 7988 está nessa faixa aqui. Só que o que o mercado fez? Chegou nela e não me deu absolutamente nenhuma sinalização de compra. Passou direto. Então, não tem sinal, não tem estrutura. Eu vou. Agora, às vezes, a gente pode ser um pouco cego, né? E falar, não, eu entro na 7988. Vou estopar aqui embaixo. E aí você entra no risco e entra. Você tem a chance de estopar muitas vezes. Né? Então, bastou traçar, ela é referencial. É uma referência de uma região que o mercado pode responder. Só que agora, para eu fazer essa operação, eu preciso saber se o mercado vai responder. Se ele responder... Eu estava fazendo certo, então. Eu só estava com essa dúvida se eu estava acertando. Mas é isso mesmo. Entendi. Então é valeu, isso. Valeu. É a partir do ponto que ele parte, você vai marcar e ver se ali vai ter resposta. Se não tiver resposta, você não faz, né? A gente espera ele ir do ponto inicial até o ponto final e espera o preço voltar de novo para poder aguardar a estrutura, é isso? Se você for operar 7988 apenas, você vai ficar esperando. Eu prefiro ir fazendo a operação o tempo todo e quando chegar nela, ter a possibilidade de fazer mais uma, né? Está totalmente lá. Mas a lógica sempre teve um ponto de partida, rompeu topos anteriores. Ó. Saiu daqui, fez esse topo, rompeu. Fez esse topo, rompeu. Tinha esse aqui, rompeu. Tinha esse aqui, rompeu. Rompeu todos. O que eu vou fazer? Traçar 7988 a partir do seu ponto de partida. E lá. Que está aqui. E levar até lá em cima. Beleza, já sei onde ela está. Está nessa faixa aqui. Não preciso ficar com o negócio aqui, né? Posso tirar. Se chegar aqui, e veja, eu fui fazendo compra aqui em todos os lugares. Fui ganhando dinheiro. E quando começou a cair? Mesma coisa. Comecei a vender também nesses lugares aqui, fazer dinheiro também. A 7988 era só mais uma possibilidade de operação que eu teria nesse ponto. Mas quando chegou nesse ponto, não houve absolutamente nenhuma reação de mercado. Ela era uma referência, não um ponto de entrada. Naquele ponto no ponto onde ela está, deveria haver uma formação de nova estrutura, caso fosse interesse institucional ali. Não era. Passou direto, pagou ela, acabou o referencial. Agora minha referência de 7988 meio que começa a ser esse ponto aqui, né? Por quê? Porque dali partiu o preço, rompeu, e assim foi, ó, rompeu, tá vendo? Então, ela passa a se tornar uma referência para fazer uma marcação. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui agora, traçar desde lá de cima aqui embaixo, já sei onde está, faço uma marcaçãozinha lá, já apago isso aqui, e já sei que se chegar lá em cima, eu vou estar atento para ver se vai fazer a formação de uma nova estrutura para venda ou não. E se eu estiver subindo comprando, eu sei que essa região tem que ficar atento, talvez, para sair da operação, né? Sabe por que a gente não pode operar LTA e LTB? Eu sei que cheguei a citar, né? Porque a LTA e LTB é geração de liquidez. Por exemplo. Você opera topo e fundo. Não. Os rompimentos. Eu opero tudo, cara. Se houver posicionamento e sinalização, eu vou operar. Mas os rompimentos que você considera é de topo e fundo. Não. Ele opera estrutura. Opera estrutura. Estruturas então, de Wyckoff. Os rompimentos dos topos e fundos da estrutura. Você nunca considera... Sim. Eu faço rompimento de topo e fundo de estrutura. Não como o pessoal formou faz, uma estrutura. Só se romper o topo ou fundo. O pessoal opera rompimento de topo, operando o rompimento do topo que foi ponto de partida. Cara, se ali foi ponto de partida para uma posição contrária, é porque ali há interesse institucional. Como que eu vou tentar comprar numa rede? Por exemplo, ó, o mercado saiu daqui. Daqui ele veio rompendo todos os pontos, tudo. Foi rompendo, levou lá embaixo. Agora o mercado está chegando lá de novo. Os caras ficam esperando para comprar na hora que romper isso aqui. Cara, eu não vou fazer isso jamais. Por quê? Porque se o preço partiu daqui,
É porque aqui existia interesse institucional para levar o preço para venda. Por que é que os caras se posicionaram pesado aqui para fazer esse movimento e agora eles teriam perdido esse interesse? Eu é que não vou me arriscar, né? E vai dar de graça o ponto, né? Exatamente. Agora, nós temos a outra circunstância. Por exemplo, ó, teve um povo que estava aqui, ó, nesse ponto, e aqui eles começaram a empurrar o mercado, criando estruturas de alta e rompendo, criando e rompendo. Eu sei que há interesse institucional nesse ponto aqui. E agora, quando ele chega aqui em cima, exatamente onde eu tenho uma acumulação, que é uma estrutura, eles começam a vir vendidos. E começa a me dar sinal de venda. O que é que eu vou fazer? Achar um bom ponto de entrada, como um candle ignorado que surgiu aqui, ó, e vou vender. Se eu sou o cara que gosta de carregar a operação, eu carrego essa operação até onde? Até aqui. Por quê? Porque aqui eu sei que começa o interesse institucional. Afinal de contas, eles já empurraram o preço daqui para cá. O ponto de partida é da onde tem um interesse institucional. É claro, né? Se eles empurraram tudo isso aqui, cara, imagina quantos bilhões de dólares foram necessários para fazer esse movimento. Quanto de dinheiro esses caras compraram aqui? Será que eles realmente perderam interesse nesse ponto, já que eles demonstraram tanto interesse anteriormente? Eu nunca tinha visto assim. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Eu quero sair aqui. Fala, pô, Fabrício, mas passou direto. Putz, que bom, cara, que passou sem direto. média móvel, né? Que todo mundo põe Média móvel é outro tiro no pé. Entendeu? Aí, chegou até ali, beleza. O melhor indicador que existe são os candles. Porque eles nos mostram os interesses institucionais. Eles nos mostram equilíbrios de mercado. Eles vão mostrar tudo, cara, que nenhum único indicador vai conseguir. Ou você acha que é à toa que os caras levaram esse preço aqui? Ó, olha só isso aqui, que coisa mais magnífica, cara. E é isso. Ó, daqui começa a haver interesse institucional. Leva o preço até aqui. Lembrando que esse aqui foi um fundo. Uma atuação vendedora começa nesse ponto e traz o preço até aqui. Não consegue vencer o fundo anterior. Para aqui, mas pelo contrário, agora é rompido o próprio topo que eles fizeram. Pronto. Onde é que o interesse institucional está? No último fundo. Também. Mas o interesse institucional está aqui nesses dois candles. Por que ele está aqui? Porque foi a tentativa que os vendedores tiveram. Olha o tamanho do candle que os compradores puseram para tirar esses caras que começaram a vender aqui. Aí seriam os dois candles. Aí você fala, marca, né? E compra essa volta, quando ele faz o teste. Aí, ó. É só comprar e ir embora, meu. Seja feliz. É os dois candles que você fala, né, Fabrício? É, só que nesse caso eu não entraria nessa compra dos dois candles porque era uma virada de mercado. Sim. É? Você entraria no retorno ali na frente, né? Eu gosto dos dois candles quando ele é continuidade de mercado. Nós sempre teremos duas situações. Não no fundo. Virada de mercado e continuidade de mercado. Virada de mercado, quando o mercado está montando estrutura a partir de extremos que ele chega e começa uma nova estrutura. Continuidade de mercado, quando eu sei que o mercado pode chegar até aqui em cima e me surge uma operação aqui no meio. Aí eu pego para tentar chegar até lá em cima. Então, candle ignorado, por exemplo, eu vou pegar na continuidade de mercado. Esses fair value de dois candlezinhos, na continuidade de mercado. Aqui eu não faria virada, porque aqui é virada de triplo. Mas aqui, marcar e esperar o teste. Isso. Agora, qual seria a melhor circunstância aqui? Se eu... Quer ver? Eu vou até fazer isso só para você ver se a gente acha. Aqui houve a virada de mercado, ó, nessa região. Certo? Se eu correr esse mercado aqui para trás e achar posicionamento institucional aqui anterior, e ele aqui montar uma nova estrutura, eu vou comprar e vou embora. Ele subiu, voltou para testar, você ia comprar esse teste aí. É, que o pessoal usa o termo teste, eu não uso isso, né? Assim, Mas ele volta na estrutura, eu compro na estrutura e vou embora. Só vejo aqui qual o tamanho do meu stop. 350, aguento. Pega aqui e vou embora. Perfeito. E vai longe, hein, da 60 ticks. Cara, é fácil. Não requer muita fácil, coisa. porque agora tu já Mas tá ele é mostrando fácil, pronto. mas ele é fácil, é uma visão muito simples, é uma visão muito simples de mercado. Muito simples mesmo. Não, falar para você, assim, ó, falar para vocês que ela não é simples. Porque você entendeu o movimento do grande.
Eu entendi todos os movimentos que o mercado faz, porque ele vai fazer geração de liquidez e consumo de liquidez. Os institucionais, eles geram liquidez para que depois eles mesmos venham e zerem a liquidez. É assim que o mercado se movimenta. Esse é um tipo de coisa que eu nem sabia que existia. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes nós somos um pouco teimosos no trade. Por quê? Porque a gente quer ganhar dinheiro numa coisa que a gente não faz a mínima ideia do que seja. Sendo que, nessas circunstâncias que eu acabei de mostrar, hoje, o que eu faria? E eu fiz, né? Eu olharia aqui e falaria, ó, aqui está no 15 minutos. Ó, pessoal, marcação da manhã. Nós temos pavio de 15 aqui e pavio de 15 aqui. É isso que eu faria. Aí eu viria aqui... Já está acumulado aí no teu pavio, ó. Aí eu viria aqui e falava, ó, aqui é uma região importante para nós. Se ao chegar aqui nós tivermos formação de nova estrutura, nós vamos comprar. Se não tiver, não vamos fazer nada, certo? Isso aqui eu já faço no meu estudo que dura, vocês veem lá, pessoal, meu estudo não dura 5 minutos. Perfeito. Eu já fiz parte de curso que o estudo do cara demorava quase 2 horas e meia. Eu ainda tô. E era só stop. Nossa, é 1h30 de... Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu já tenho o posicionamento. Isso é posicionamento. Eu já vi que há posicionamento institucional aqui e aqui. Eu já sei disso. Quando chegou no posicionamento, eu simplesmente espero o quê? Sinal. E o que é sinal? É simplesmente o mercado chegar no ponto e fazer a nossa famosa escadinha. Ó. Aí, chegou lá, fez topo, fez fundo mais alto que o anterior, rompeu, pronto, minha estrutura está aqui. É só fazer essa compra e pronto, acabou. É simples pra caramba a lógica. A lógica é extremamente simples, assim, ó, é extremo do extremo mesmo. Porque você não depende de indicadores. Ó, eu uso o MACD porque ele me dá uma informação valiosa. Quer ver como a informação do MACD é valiosa? Eu não tinha essa posição marcada aqui? Eu não estava esperando formar uma estrutura aqui? Foi bem onde cruzou. Olha lá. Aí, ó. Tá tudo dizendo a mesma coisa. Tudo, absolutamente tudo tá dizendo a mesma coisa. Fundo, né? É, aqui, ó. Daqui nós vamos esse esforço para levar o preço. Beleza. É esse fundo aqui, ó. Certo. Voltou. Olha o esforço que usamos para chegar. Chegou na mesma região de esforço. Se chega na mesma região de esforço, pode estar me indicando o esgotamento da força de mercado naquela região. Ainda para ajudar, na subida tem uma convergência, né? Que ele está jogando para cima. O que é uma convergência? Não sei. Você disse que a divergência é quando um está descendo e ele está subindo. A convergência não é que está tudo para o mesmo lado? O MACD está apontando para cima e está cruzando o eixo zero e o preço também está subindo. Não, isso não é convergência, tá? MACD são médias móveis, tá? Então, média móvel, se o preço começar a subir, vai cruzar. É basicamente isso. Convergência e divergência é outra coisa. Tá, eu vou ver. De MACD, né? Que também é uma visão válida. Mas a convergência e divergência seria o seguinte: MACD fazendo topos mais altos e preço fazendo topos mais baixos. Isso é uma divergência. A convergência é MACD fazendo... Então, é isso que eu estou falando. O preço ele fez um fundo mais alto e o MACD também jogou para cima. Mas isso não é uma divergência. Nem uma convergência. Isso aí é só um cruzamento de MACD. Nada mais do que isso. Posteriormente, a gente pode repassar. Tem lá no curso, acho que convergência e divergência, se eu não me engano. Como é que se vê isso. Mas assim, aí tá quase como uma seta, né? Ele tá jogando para cima e o preço tá indo para cima. Mas MACD é média móvel, ele não joga para cima. Média móvel é simplesmente o que fez. A média móvel vai pegar a média do preço e fazer uma linha. Então, se o preço começar a subir, ela vai ter que cruzar e ficar para cima. Não tem alternativa. Ela está copiando o preço. Entendeu? Não tem como. Por isso que ela não é um indicativo de entrada. Mas ela pode ser um indicativo de desgaste da força do mercado. O mercado fez muita força para chegar aqui e foi a mesma força que ele já tinha feito para chegar aqui. Pode indicar que essa região... explicam o MACD do jeito que eu estou falando. Cruzou para cima, você está comprado e se ele cruzar embaixo e virar, você vai vender. Todo. Mas nós não somos todos, então por isso que a gente ganha dinheiro. É diferente. É diferente, entendeu? É isso que eu falo. Todo mundo que entra no meu curso, eu faço um pedido. Eu falo, você quer ganhar dinheiro de verdade ou você só quer fazer mais um curso? O que é que você quer? A pessoa fala, eu quero ganhar dinheiro de verdade. Então você vai prometer para mim que durante 6 meses
Você vai fazer única e exclusivamente o que eu ensino, abandonando todos os conceitos que você tem anteriores. Por quê? Porque se os conceitos anteriores que você tem dessem dinheiro, você não estaria aqui comigo. Né? Então, abandone e dá 6 meses. Fazendo só isso aqui. E seguindo o gerenciamento de risco, principalmente, tá? Porque muitas pessoas aí até operam bem, mas nunca vão ganhar dinheiro porque não tem gerenciamento. Né? Faz isso aqui que vai dar certo. Cara. Vai dar certo. Não tem erro, não tem chororô. Vai dar certo. Tá? Posso garantir que se vocês fizerem o que eu estou falando, vai dar certo. Ponto. Isso eu não tenho dúvida. Quando eu comecei com esse curso aqui, tiveram os primeiros alunos, eu lembro que sempre assim a tristeza do pessoal, que era a reclamação que eles mais queriam era, puxa, eu não consigo passar em mesa proprietária, eu não consigo. Hoje... Eu já quebrei 50 contas. Então, hoje, se você entrar na nossa sala aí, tem aluno aí que tem 60 contas. Entendeu? Ninguém tem dificuldade, dos mais antigos, obviamente, em passar numa mesa. Mas tem dificuldade em manter. Por quê? Por causa do bendito gerenciamento de risco. Que é o segundo passo agora que o pessoal precisa realmente colocar na cabeça e aceitar psicologicamente esse negócio. Né? Eu tô nesse segundo passo aí, que eu passo e às vezes eu passei 2 e quebrei. Precisa aceitar isso. Também, e bater o seu stop do dia. Passo. Que você, se bater o seu stop do dia, acabou. Não tem essa de eu vou ficar fazendo o estudo no gráfico. Não, descansa, o cérebro desliga o gráfico e chega. Igual acabou. Hoje eu mostro para vocês, pessoal, porque às vezes eu falo assim, alguns podem achar que eu estou brincando, falando, não, é verdade. Certeza que ele opera, porque não tem como. Tal. Ó, tem um amigo meu, esse cara aqui foi o cara que me induziu a conhecer o Smart Money, que acabou dando início ao que eu faço. Eu não opero Smart Money puro, mas eu não sabia nem que ele existia. Foi esse cara aqui, ó. Ele está até hoje patinando. Até hoje ele não faz, porque o que ele aprendeu, ele não fez. Depois largou mão, foi ser pedreiro. Pedreiro não, é borracheiro. Agora está tentando voltar de novo. Olha ele falando aqui. Ele manda lá, fala comigo. Fala, Jader. Ele mandou o gráfico, falou, o meu gráfico do Nasdaq está igual ao seu? E eu falei, não sei, já parei de operar, era 13 horas. Mas tem muito gap? Eu falei, não sei, eu não estou no gráfico. E que horas eram? Aqui, ó, 13h44. Eu tinha encerrado, tinha desligado e estava no sofá deitado. Eu não opero mais. Eu não Depois mexo. você fecha a sala, você não faz mais sozinho. Nada, não faço mais nada. Não mexo com isso. Posso mexer com outras coisas. Mas operar, em hipótese alguma. Por quê? Porque dentro do meu gerenciamento de risco não é apenas o quanto você pode perder. Mas gerenciamento de risco tem muito mais a ver com seguir regras. E a minha regra é, primeira operação, apenas após as 11h30, última operação, antes da 1h da tarde. Essa é a janela que eu tenho. Acabou essa janela? Acabou. Outra dando coisa. Dando certo ou dando errado? Dando certo ou dando errado. Não tem esse, eu vou recuperar, eu recupero amanhã. Se eu estopei hoje é porque eu estou operando mal hoje ou porque o mercado não está do jeito que eu consigo operar bem hoje. Então é melhor esperar amanhã. Perfeito. Entendeu? Eu vou almoçar, deito no sofá, assisto um filminho, faço outras coisas. Mas eu não vou operar mais. Não vou tentar fazer recuperação. Já passei dessa fase de, eu preciso recuperar. Não. Aí volta 3 horas, faz o fechamento, fica com raiva. Esses dias aqui, eu estava com uma conta minha aqui, é uma conta de 250 mil. Eu tenho. Beleza, eu tinha batido a meta dela. Aí, por um acesso de psicose da minha parte, eu vim aqui e eu tinha ido almoçar e esqueci o gráfico aberto e não fechei o computador. Fechei o escritório e larguei tudo aqui ligado. Entendeu? Aí o que eu fiz? Vim aqui, olhei e falei, putz, está dando uma operação ali. Adivinha o que aconteceu? Perdi $2.500. Aí o que eu fiz? Falei, Fabrício do céu, onde você tá com a cabeça, cara? Você não faz isso. Fui tentar recuperar os 2.500? Nada. Fechei aqui. Falei, já fiz uma besteira. Fiquei com uma raiva de mim pra caramba. Falei, já fiz a besteira, né? Não preciso fazer uma maior. Fui. No outro dia, fiz 1.800. No outro dia, fiz 1.200. E pronto. Acabou. Perfeito. Entendeu? Todas as contas que eu quebrei foi de recuperação. Não vou fazer mais um pouquinho, eu vou recuperar quebrado. Não, esquece isso aí, cara. Por isso que o gerenciamento é tão importante. Se você determinou que o seu gerenciamento
era 600 de stop, é 600 de stop. Não importa que se você está com 580, tem 20 de margem. Você não vai achar operação com 20 de margem. Outra lógica que eu aplico. 2 operações erradas seguidas, acabou minhas operações. Não importa se eu cheguei no limite que eu poderia. Eu errei 2 seguidas. Eu estou ou muito afoito, muito acelerado, ou eu estou com uma visão muito ruim, entendeu? Ou eu estou desconcentrado. Não vai operar mais. Assim, eu poupo, vai dar tudo errado. eu poupo a minha conta, entendeu? Porque amanhã, tirar 600 negativo, no dia de amanhã, é a coisa mais fácil do mundo. Basta o mercado estar bom. Bom do jeito que eu gosto, assim, né? Dá uma boa sinalização. Então, eu paro de vez, assim, totalmente. Pessoal, vou encerrar aqui, que já, hoje nós fomos até tarde, hein? Caramba, quase 10 horas da noite. Valeu, boa noite. Show de bola, cara. Valeu, pessoal. Valeu. Até